capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Prometo ser rápido. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Antes de nós lermos, deixa aqui eu agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando mais uma vez, estar aqui, diante de um povo bonito, um povo abençoado, um povo elegante, educado e, acima de tudo, um povo que vai morar no céu. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos, obrigado, meu querido sogro e sogra, pastor Obed, pastor Esther, obrigado pelo carinho de sempre. Fazer menção também no amigo, pastor Márcio, demais pastores, Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Gustavo, irmãos, que falou de oferta aqui, ele é meu segundo, né, lá no MEIA. E ele já foi membro aqui da DEVEC Jacarepaguá durante 6 meses, né? Ficou meio revoltadinho, puxaram a orelha dele, ficou revoltadinho, veio para cá, mas depois voltou para lá e está lá até hoje, servindo a Deus. Deus abençoe sua vida, viu, meu amigo? Em nome de Jesus. Vamos ao texto. Diz assim, Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais tempo, tomou um cesto de junco e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele um menino e o largou entre os juncos à beira do rio. A sua irmã pôs-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu o menino. Ele chorava. E ela teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leve este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: Das águas o tirei. A mensagem de hoje, irmão, eu quero dar um tema para ela, e o tema é profético para a minha vida e para a sua vida. Pastor, que tema é esse? Moisés vai voltar para casa. Eu não sei o que você tem perdido, ou que se perdeu na sua vida nesses últimos dias, nesses últimos meses, ou quem sabe até nesses últimos anos. Mas a palavra profética é essa: Moisés vai voltar para casa. Aquilo que se perdeu, aquilo que se foi, vai voltar para casa em nome de Jesus. Só que para nós entendermos a grandeza do que está acontecendo aqui no capítulo 2 do livro do Êxodo, nós precisamos entender o cenário no qual Moisés ele nasceu. Porque Moisés não nasceu em um tempo de tranquilidade. Moisés nasceu, na verdade, em um tempo de opressão. Israel estava no Egito, e o povo havia chegado ali nos dias de José. E o povo havia se multiplicado de forma extraordinária. Era um povo já muito numeroso. E em Êxodo capítulo 1, mostra que o faraó que havia se levantado nesse momento, era um faraó que não conhecera José. Ele não sabia o que José havia feito
pelo Egito. Ele não sabia o que José havia, trazido de benefícios ali para o Egito. Então esse faraó, quando percebe o crescimento do povo hebreu, ele começa a enxergar o povo como uma ameaça. Uma ameaça que ele tenta neutralizar, controlando através de opressão. Depois ele aumenta ali a jornada de trabalho, torna o trabalho um pouco mais pesado. Depois manda as parteiras matarem os meninos hebreus. Só que nada disso funciona, porque luta e adversidade na vida de crente, na vida do povo de Deus, não destrói e não mata, só faz com que a gente multiplique e cresça cada vez mais. E é isso que está acontecendo aqui. Como tudo que Faraó tenta fazer não funciona, Faraó baixa um decreto ainda mais cruel. Êxodo 1:22, a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio. Preste atenção nisso. Moisés nasce debaixo de uma sentença de morte. Ele nasce em um ambiente onde, humanamente falando, irmãos, não havia futuro nenhum para ele. Na verdade, o seu futuro já estava decretado, ser morto. Antes mesmo de Moisés saber quem ele próprio era, alguém já havia decidido que ele deveria morrer. Antes que ele pudesse andar, havia uma sentença contra a vida de Moisés. Antes que ele pudesse falar, Faraó já havia dado uma ordem a respeito da sua vida. Só que quando eu olho para isso, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui uma das primeiras grandes verdades que esse texto aqui me mostra. Faraó tinha um decreto sobre a vida dos meninos, só que Deus tinha um propósito para a vida de Moisés. Eu não sei qual é o decreto que tem sobre a tua vida, qual homem ou qual circunstância está decidindo ou decretando isso, mas o que eu vim aqui declarar é que diante desse decreto da vida, Deus tem um propósito para você. E eu aprendo, irmãos, uma verdade. Quando o decreto dos homens entra em conflito com o propósito que Deus tem nas nossas vidas, pode ter certeza disso. Quem prevalece é o propósito de Deus. Quem prevalece é o propósito de Deus. Você pode me ajudar como um profeta nessa noite? Falar para 2 ou 3 pessoas aí. Deus tem um propósito na sua vida. E Ele vai prevalecer diante dos decretos. Por isso que lá em Isaías 46:10, Deus declara através do profeta Isaías: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. O que vai prevalecer na minha vida, o que vai prevalecer na sua vida, o que vai prevalecer na nossa casa, é o propósito que Deus tem sobre nós. Êxodo 2 nos ensina isso. Deus não precisa que eu e você estejamos no controle da situação, porque Ele, independente de nós estarmos ou não no controle, Ele continua no controle de todas as coisas. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque talvez existam pessoas aqui nessa noite que estejam pensando assim: pastor, parece que tudo está conspirando contra mim. Quem sabe você entrou aqui pensando isso. Talvez você olhe para a sua família e não veja mais solução. Talvez você olhe para os seus filhos, fique preocupado, preocupada. Talvez, de repente, alguma situação que fugiu completamente do seu controle. Ei, Deus está no controle de todas as coisas. E esse texto aqui nos mostra. Moisés, meu irmão, aqui ainda era um bebê. Moisés não podia lutar. Moisés não podia se defender. Moisés não podia argumentar. Moisés não podia nem fugir, muito menos ainda mudar o decreto.
Só que havia uma mão invisível trabalhando na história e no projeto na vida de Moisés. Ei, de repente você pode se encontrar assim como Moisés. Você não tem mais como lutar, não tem mais como se defender, não tem como argumentar, não pode nem fugir da situação, muito menos mudar o decreto. Ei, tem uma mão levantada sobre a tua vida aqui nessa noite, tem uma mão levantada sobre a vida da tua família aqui nessa noite, e ela vai te cuidar, meu irmão, ela vai te proteger, ela vai trazer toda a provisão necessária para a tua vida. Quando você não puder fazer nada, quando eu não puder fazer nada, Deus ainda pode tudo. Deus ainda pode tudo, 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 tudo. E quando eu olho para a história de Moisés, eu vejo que quando Deus entra na história, até aquilo que parece coincidência se transforma em providência de Deus. Pastor, como é que é isso? A tribo de Levi era uma tribo, meu irmão, genuína. Moisés, como o texto nos mostra, ele era levita por parte de pai e por parte de mãe. Então o decreto que Faraó pôs, o decreto de Faraó pôs em perigo a vida de Moisés. Por que eu estou citando isso? Porque Deus estava com Moisés, assim como Deus está comigo, assim como Ele está com você. E se você lembra o que Jesus disse? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode ser muito difícil esse momento que você está vivendo, mas Deus está com você. É Ele quem está te sustentando, é Ele quem está cuidando de você, é Ele quem está te dando força para resistir. Então continue firme, porque a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, a cura vai chegar na sua vida. Ei, eu declaro aqui profeticamente, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, a sua vitória está chegando. Então, final dessa história de Moisés está profeticamente anunciado aqui no título dessa mensagem: Moisés vai voltar para casa. E quais são as lições que nós podemos tirar aqui desse texto? Rapidamente eu vou falar. A primeira lição está aqui no versículo 2. Escondeu por 3 meses. Primeira lição: existe o tempo do esconderijo. Até o propósito se cumprir, até o milagre chegar, muitas vezes nós passamos por esse tempo. Qual o tempo? O tempo do esconderijo. Então a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto é que tem o tempo do esconderijo de Deus na nossa vida. O texto fala que os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, porque foi o máximo que puderam. Eu fico imaginando que, sem dúvidas, as casas das famílias israelitas, elas eram vasculhadas, meu irmão, pelos homens. E os homens vinham de forma assim, bem hostil, procurando crianças, procurando filhos, homens. Então é evidente que a existência de Moisés, mais cedo ou mais tarde, seria anunciada. Ele seria visto. Quem sabe até mesmo por um vizinho. Se o vizinho olhasse, encontrasse Moisés, o próprio vizinho podia pegar a criança e jogar, meu irmão, no rio. Podia matar, porque era o decreto. E eles podiam fazer isso em obediência ao decreto. Por isso é importante você lembrar que tem um texto lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 23, que fala justamente sobre essa atitude dos pais de Moisés. O texto diz assim, lá em Hebreus 11, 23, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seu pai. Observe que a Bíblia chama isso que está acontecendo de fé. Os pais não sabiam como aquela história terminaria. Eles simplesmente decidiram proteger aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque há momentos em nossas vidas, há momentos em nossas caminhadas, em que Deus nos coloca em um esconderijo. É esconderijo.
O momento que eu e você muitas vezes atravessamos é esconderijo. É um tempo de esconderijo. E esse tempo foi reservado por Deus para mim e para você. Se você se encontra hoje em um tempo de esconderijo, escute essa palavra, porque esconderijo que Deus nos coloca não significa o seu abandono. Pelo contrário, Ele está cuidando e Ele está provendo todas as necessidades no esconderijo. Vamos olhar para a Bíblia. Davi passou por esconderijo. José passou pelo esconderijo. Elias passou pelo esconderijo. Até Jesus viveu fora dos holofotes. Aproximadamente 30 anos. Isso, meu irmão, é esconderijo de Deus para mim e para você. Até Jesus se esconder, até Jesus viveu fora dos holofotes. Aproximadamente, como eu disse, 30 anos antes de iniciar publicamente seu ministério. Sabe por quê? Porque existem coisas que Deus desenvolve em nós quando ninguém ainda está olhando. Davi não foi direto enfrentar Golias. Ele primeiro matou leão e urso. Esconderijo. É Deus forjando sem ninguém ver. É Deus forjando sem ter holofote. Ei, deixa eu declarar aqui. Deus vai te sustentar no esconderijo. Você está escondido, meu irmão, mas está sendo mantido por Deus. Então, em nome de Jesus, não confunda esconderijo com esquecimento. Não confunda. Porque teu pai, diz a Bíblia em Mateus 6,6, teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Você está no esconderijo, mas tem recompensa dos céus para a tua vida. Tem recompensas dos céus sobre a tua família. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse tópico 1. Segunda lição. Proteja o que Deus colocou nas suas mãos. Eu vou repetir. Proteja o que Deus colocou em suas mãos. Os pais de Moisés não podiam mudar o Egito, não podiam mudar o decreto. Mas eles podiam proteger Moisés. Talvez você não consiga mudar toda a situação que está ao seu redor. Quem sabe, você não consegue mudar a situação da sua casa, mas você pode cuidar da sua casa. Por um tempo, você pode cuidar. Seu casamento, você pode cuidar. Dos seus filhos, você pode cuidar. Cuide da sua fé. Cuide daquilo que Deus te confiou. Cuide daquilo que Deus colocou em suas mãos. Por isso que lá em Provérbios 4:23 tem um conselho muito importante para mim e para você. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Deixa eu dizer um negócio aqui, meu irmão. Existem coisas que ainda não precisam de exposição. Precisam de proteção. E está sobre a sua responsabilidade proteger. Assim como Moisés estava sobre a responsabilidade dos pais, a proteção, assim muitas coisas que Deus entregou na minha e na sua vida, não estão num tempo de exposição, estão num tempo de proteção. Porque nem tudo que Deus está fazendo na minha e na tua vida, precisa ser anunciado antes da hora. É tempo de esconderijo? Esconda, porque no esconderijo é proteção, no esconderijo é preparação, no esconderijo, meu irmão, é o cuidado de Deus sobre a mim, sobre a tua vida, sobre a mim, sobre a tua casa. Segunda lição que eu vejo aqui nesse texto, versículo 3, diz o seguinte: não podendo, porém, mais escondê-lo. Existe o tempo de esconderijo, mas a segunda lição que eu vejo é que o esconderijo não é eterno, ele acaba. Chegou um momento em que Joquebede não conseguiu mais esconder Moisés. Agora começa outro tempo. Que tempo que vai começar, pastor? O tempo do rio. O que significa o tempo do rio? O tempo de coisas incertas. Quem sabe você entrou aqui e está no tempo do rio, meu irmão. Tempo de coisas incertas. Nada é certo. Como dizia uma novela de muito tempo atrás, não que eu tinha o hábito de ver novela, mas foi um jargão que foi muito usado. Cada mergulho é um flash. Ai, tem gente balançando a cabeça aí, porque você viu também, né? Tempo do rio é tempo de coisas incertas. Quem sabe você está vivendo esse tempo de coisas incertas?
A Bíblia me mostra que Deus tem um tempo para todas as coisas, porque Ele está no controle de tudo. Eclesiastes 3:1 diz isso. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Durante 3 meses, a estratégia de Deus foi esconder Moisés. Depois de 3 meses, Deus muda a estratégia. Agora é o tempo do rio. Isso nos ensina uma coisa. Que coisa, pastor? Não transforme uma estratégia de Deus para um momento em uma regra para a sua vida inteira. O esconderijo tem um tempo, meu irmão. Não transforme esse tempo de esconderijo em uma coisa eterna para a sua vida. Porque o tempo do esconderijo, ele existe, nós podemos passar por ele. Mas é verdade que o tempo do esconderijo, ele tem que acabar e também vai acabar na sua vida. A hora de se esconder. Só que existe a hora de colocar no rio. Existe hora de segurar, mas também existe a hora de entregar. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem momentos em que você, assim como eu, nós precisamos entregar a Deus aquilo que não conseguimos mais controlar na nossa vida. Está fora do teu controle? Entrega nas mãos do Senhor. Por que a gente vem para o culto da vitória? É para apresentar a Deus aquilo que muitas vezes, aos olhos dos homens, e diante das nossas forças, não tem mais jeito. Não tem mais como controlar. Não tem mais como a situação ser resolvida. O que a gente faz? A gente entrega. Entregar a Deus alguma coisa, não é fazer como um homem às vezes faz. Entrega alguma coisa a alguém, mas fica de longe olhando, fica de longe controlando, fica querendo dar um jeitinho brasileiro para resolver as coisas. Não, se você quer entregar alguma coisa nas mãos do Senhor, entrega nas mãos dele, mas descansa, confia nele, meu irmão, porque ele é poderoso para resolver. Uma palavra dele traz à existência o que não existe. Uma palavra dele muda tudo na minha e na sua vida, do dia para a noite. Uma palavra dele, eu e você podemos vivenciar um milagre na nossa casa. Uma palavra dele é suficiente. Uma palavra, meu irmão. Então, existem momentos em que eu e você precisamos entregar aquilo que nós não conseguimos mais controlar, entregarmos nas mãos de Deus. Eu fico imaginando, quando olho para esse texto, o Joquebede colocando Moisés dentro do cesto. Ela devia estar pensando, meu filho, enquanto você estava aqui na minha casa, eu conseguia proteger. Enquanto você estava aqui na minha casa, eu conseguia controlar. Enquanto você estava aqui na minha casa, eu conseguia cuidar. Só que agora, meu filho, eu não posso mais. Eu estou te colocando nesse cesto, eu não posso te alimentar, eu não posso te proteger. Agora você vai estar no Nilo. Existem situações assim na minha e na sua vida. Nós não conseguimos mais controlar situações. Filhos crescem, meu irmão. Portas se abrem, se fecham, ciclos terminam, pessoas partem, circunstâncias mudam. E esse momento, quando chega, nós precisamos dizer, Senhor, eu fiz o que estava em meu alcance, agora está em suas mãos. Só um milagre, Senhor, para a porta se abrir. Só um milagre para a cura chegar. Ei, entrega, meu irmão, essa causa definitivamente nas mãos do Senhor. E Ele, através de uma palavra, traz a solução para a tua vida. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não tenha medo, meu irmão, desse tempo da casa para o rio. Tempo da casa para o rio, fala de transição. Não tenha medo da transição. Deus está no controle de todas as coisas. Não é o homem que governa a nossa vida. Não são as circunstâncias que governam a nossa vida. Quem está no controle, ou quem deve estar no controle total da nossa vida, é o próprio Deus. Por que eu estou dizendo que Ele deve? Porque eu e você temos que deixar Ele no controle de todas as coisas. Para Joquebede, o rio apresentava incertezas. Só que para Deus, fazia parte da rota. É assim na minha e na sua vida. Para nós, parece incerteza,
mas para Deus faz parte do processo, está na rota que Ele já tinha escrito. Ô meu irmão, ô minha irmã, Deus está no controle de todas as coisas. Aquilo que parece incerteza, pode ser exatamente o caminho que Deus está usando para conduzir você, para conduzir a mim, até o próximo capítulo da nossa vida. Por isso que mais um conselho, está lá em Provérbios, no capítulo 3, do versículo 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa conhecer toda a rota, você precisa conhecer quem está conduzindo a tua história. E quem está conduzindo a minha história é Deus. Quem está conduzindo a tua história também é Deus, meu irmão. Então fica firme, porque você vai cumprir todo o propósito para o qual você nasceu nessa vida. Terceira lição, versículo 4. Sua irmã o observava de longe. Sabe qual é a terceira lição que eu aprendo aqui? Somente a graça divina protege os indefesos. Somente a graça divina dava proteção a Moisés, que era indefeso. Ou seja, embora sua irmã estivesse vigiando de longe, era a mão de Deus que controlava a situação. Era a mão de Deus que protegia Moisés. Miriam estava orando, meu irmão, mas Miriam não tinha o controle do Nilo. Ela não tinha o controle da correnteza daquele rio. Ela não controlava os animais que podiam estar ali por perto. Ela não controlava quem encontraria o cesto. Ela só podia observar. Guardar somente Deus. Por isso que o salmista escreve no Salmo 121, versículo 4 e diz: eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. É Ele quem guarda a minha vida, meu irmão. É Ele quem guarda a sua vida. É Ele quem guarda a minha casa. É Ele quem guarda a sua casa. É Ele que está no controle de todas as coisas. Pais aqui presentes, entendam isso. Eu também sou pai. Você acompanha seu filho. Só que você, assim como eu, nós não conseguimos estar com eles 24 horas por dia. Nós aconselhamos, nós ensinamos, nós oramos, mas chega uma hora em que somente Deus para guardar. Não tem jeito, irmão. A gente tem que confiar. Por isso que o salmista no Salmo 127 declara, versículo 1, se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia as sentinelas. O que eu e você temos que fazer é a nossa parte. A nossa parte, muitas vezes, falando aqui diretamente para os pais, é aconselhar, é ensinar, é orar. Mas, guardar, somente Deus. Então aprenda a descansar na graça de Deus. Porque aquilo que o meu braço não alcança, aquilo que o seu braço não alcança, aquilo que os nossos braços não alcançam, a mão de Deus continua alcançando. A mão de Deus continua alcançando. Sabe qual é a outra coisa que eu aprendo aqui? É que, pensa comigo aqui, a filha de Faraó viria tomar conta do menino. Moisés receberia educação de primeira classe e cresceria cercado dos mais altos privilégios. Só que os pais de Moisés não sabiam disso. Então eles tiveram que confiar no Senhor. Então eu aprendo, meu irmão, o que está escrito lá em Jeremias 29, de 11 a 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Então aquilo que eu e você não conseguimos, aquilo que os nossos braços não conseguem alcançar, Deus consegue alcançar. Então o que eu e você temos que fazer? Buscar, bater. E meu irmão, vai chegar. Se você bater, a porta vai se abrir.
Se você clamar, você vai ouvir a voz de Deus. Se você entregar nas mãos dele, você vai viver o milagre, você vai viver a vitória. Então confia nele de todo o teu coração. Quarta coisa que eu aprendo aqui, está no versículo 5. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio. Isso aqui é profético para mim e para você. Deus vai mudar a trajetória de alguém por sua causa. Deus vai mudar a trajetória. Veja a providência aqui de Deus. A filha de Faraó desce ao rio. Entre tantos lugares, irmãos, eu fiquei imaginando, entre tantos horários, entre tantos pontos daquele rio, ela chega exatamente onde estava o cesto. Tu acha que isso é sorte? Não, isso é providência de Deus. E eu já vejo aqui, pela fé, com os olhos da fé, eu já vejo a tua providência chegando. Deus vai mudar a rota de alguém só para te abençoar. Deus vai mudar a trajetória de alguém só para te abençoar. E escute isso, porque é uma verdade. Deus pode usar quem você menos imagina. Quem poderia imaginar? A casa de Faraó, que havia decretado morte, é que vai cuidar de Moisés, é que vai cuidar do menino. Alguém da própria casa de Faraó ajudará, meu irmão, ajudou a preservar o libertador de Israel. Olha Deus agindo, olha Deus agindo. Sabe o que isso me ensina? Não limite a maneira como Deus pode responder a sua oração. Você pode estar esperando por um lado, e Deus pode vir de outra forma totalmente contrária ao lado que você está esperando. Deus pode usar quem você menos espera. Por quê, pastor? Porque está escrito lá em Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor. Não despreze os encontros providenciais de Deus na sua vida. Deus sabe conectar pessoas. Isso aqui é profético para mim e para você. A rota de alguém vai mudar, só para essa pessoa ser usada por Deus para nos abençoar, para abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Quinta lição, e aqui eu começo a caminhar para o final. Versículo 5. Ela viu o cesto. Deus muda a rota. Olha isso. Deus muda a trajetória de alguém por nossa causa. E Deus vai fazer te ver. Deus não vai só mudar a rota de alguém. Ele vai fazer te ver, irmão. Porque existe o tempo do esconderijo. Mas existe o tempo de Deus nos apresentar. É por isso que eu e você temos que esperar o tempo de Deus na nossa vida. Porque o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, quando não chega para nos humilhar, não chega para nossa derrota. Pelo contrário, chega para nossa vitória e para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Então Deus vai fazer te ver. Moisés estava dentro do cesto, pequeno, indefeso, sem voz, no meio de um grande rio. Humanamente falando, fácil de ser ignorado. Mas a Bíblia diz que ela viu o cesto. Ah, meu irmão, existe a hora em que Deus faz alguém enxergar aquilo que está escondido. Deus vai fazer alguém te enxergar em nome de Jesus. Você acha que isso aqui é um texto isolado? Claro que não. Davi estava no campo. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, ninguém pensou em chamá-lo. Só que Moisés, através de Deus, faz uma pergunta. Que pergunta? Acabaram-se os jovens? Porque quando Deus decide revelar alguém, ninguém pode mantê-lo escondido. Ninguém. Se Deus decidiu te revelar, meu irmão, nem situação, nem homem, nem nada pode te deixar ali escondido, pode te manter escondido. Ei, Moisés ficou esquecido na prisão. Só que chegou, meu irmão, chegou o dia em que Faraó precisou de alguém para interpretar sonhos. O que aconteceu? Mandaram chamar José.
É o tempo de Deus, meu irmão. E deixa eu declarar aqui profeticamente, o tempo de Deus te expor, te apresentar está chegando. O tempo da tua vitória está chegando. O tempo do cumprimento do propósito, do sonho de Deus na tua vida está chegando. E se está chegando, deixa eu dizer, não viva desesperado para ser notado. Você crê que o tempo de Deus na sua vida está chegando? Então não fique desesperado para ser notado, porque quem precisa te ver não são os homens, quem precisa te ver está te vendo, e quem está te vendo aqui nessa noite é Deus. Posso dar um conselho? Não force portas, não implore reconhecimento, não viva tentando provar seu valor, mas continue fiel, porque é a tua fidelidade, é a tua obediência que vai abrir portas, é a tua fidelidade, é a tua obediência que vai te levar a lugares grandes, é a tua fidelidade, é a tua obediência que vai fazer com que Deus te apresente. Por isso que Lucas 16:10 diz, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Não queira apenas ser visto, queira estar preparado para quando Deus fizer alguém olhar para você. Eu já falei algumas vezes, é melhor nós estarmos preparados e a oportunidade não surgir, do que a oportunidade surgir e nós não estarmos preparados. Então, no tempo do esconderijo, continue se preparando, meu irmão, porque aquele que te vem no secreto, como diz as Escrituras, ele te recompensará. É ele quem vai te levar. Sexta lição, versículo 6. Dos meninos dos hebreus é este. Sabe o que eu vejo aqui? O tempo do reconhecimento. Ela abre o sexto e imediatamente percebe, dos meninos dos hebreus é esse. Meu irmão, minha irmã, Moisés era hebreu. Você pode estar no Egito sem pertencer ao Egito. Por isso que Jesus disse lá em João 17,16: não são do mundo como eu do mundo não sou. Não perca a sua identidade para caber em algum ambiente. Eu vou repetir isso aqui. Não perca a sua identidade para caber, para pertencer, para estar em algum ambiente. Preserve a sua identidade. Daniel chegou à Babilônia. Mudaram seu nome. Tentaram mudar a sua alimentação. Mudaram a sua educação. Tentaram mudar a sua cultura. Mas lá em Daniel 1:8 diz: Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Você pode trabalhar em qualquer lugar. Você pode estudar em qualquer ambiente. Conviver com pessoas diferentes. Mas nunca negocie quem você é em Deus. Não perca a sua identidade. O ambiente pode mudar ao seu redor sem mudar aquilo que Deus colocou dentro de você. O ambiente pode mudar todas as circunstâncias, mas não tem força para mudar aquilo que tem dentro de você que Deus colocou. Então preserve a sua identidade. Sétimo e último lugar. Versículo 8 e 9. Não vou ler para ganharmos tempo. O que foi retirado, ou o que saiu da sua vida, das suas mãos, vai voltar para casa. Você pode me ajudar? É a última vez que eu peço. Fala para 2 ou 3 pessoas assim: aquilo que foi retirado de você, aquilo que você perdeu, vai voltar para suas mãos. Moisés vai voltar para casa. Será que você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Esse é o ponto principal dessa mensagem, irmão. Miriam pergunta à filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria esse menino. Sabe o que a princesa respondeu? Vai. O que Miriam faz? Chama a própria mãe de Moisés. Olha a providência de Deus. Olha isso, irmão.
A mulher colocou o filho no rio, pensando que estava se despedindo dele. Mas Deus, na verdade, já estava preparando o caminho da devolução. Ei, você pensou que havia perdido, mas Deus já estava no plano dele devolver tudo aquilo, meu irmão. Tudo aquilo que de repente você achou que foi roubado, foi tirado de você, Deus vai devolver. E deixa eu declarar aqui, vai vir em dobro sobre a tua vida, porque Deus dá infinitamente mais, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos. Levanta a tua mão aí, meu irmão, e já pode começar glorificando, exaltando, porque Moisés vai voltar para casa. Aquilo que foi perdido vai voltar para casa. O seu casamento que parecia destruído vai ser restaurado. O filho que estava fora vai voltar. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Deixa eu declarar aqui, meu irmão, profeticamente. Não decrete na sua vida como perdido aquilo que você colocou nas mãos de Deus. Porque se você colocou verdadeiramente nas mãos de Deus, vem milagre, vem vitória. Vem, meu irmão, vem, você vai viver a sua vitória, você vai viver o seu milagre. Ei, de repente, meu irmão, você pode estar pensando como Joquebede havia pensado: agora acabou, perdi meu filho, não tem mais como eu vê-lo novamente. Só que quando Joquebede chorava de um lado, Deus já estava trabalhando o outro. Ei, isso aqui é para você que está aqui nessa noite. Talvez você esteja chorando de um lado, clamando de um lado, de outro. Deus já está providenciando, Deus já está trabalhando ao seu favor. Pastor, meu filho acabou, pastor, meu casamento acabou, meu ministério, meu sonho acabou, minha família está destruída. Ei, não coloque um ponto final em um texto que Deus ainda está escrevendo. Ele ainda está escrevendo, meu irmão, a nossa história. E eu creio e profetizo, o nosso final será muito melhor do que o nosso princípio. Melhor são o final das coisas do que o início dela. Ei, vem milagre de Deus sobre a tua vida. Os tempos que estão por vir sobre a sua vida serão melhores, meu irmão. Haverá bonança, minha irmã. Haverá cura, haverá libertação, haverá salvação na sua casa, em nome de Jesus. Moisés vai voltar para casa. Moisés vai voltar para casa. Deixa eu terminar. Eu quero concluir essa mensagem olhando para essa história de uma outra perspectiva bem rápida. Moisés, dentro daquele cesto, não aponta apenas para a providência. Essa história também nos lembra da nossa própria condição. Moisés nasceu debaixo de uma sentença de morte. E a Bíblia diz que nós também nascemos debaixo de uma sentença. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, Moisés não tinha como se salvar a si mesmo. Não tinha forças para se salvar a si mesmo. Nós também não conseguimos nos salvar a nós mesmos. Religião não salva, irmão. Boas obras não salvam. Dinheiro, por mais conforto que traga, não salva. Cargo não salva. Placa de igreja não salva. Só Jesus salva. E Ele está aqui nessa noite de braços abertos. Então eu quero fazer um convite para você. Mesmo que no início, quando foi perguntado, não tenha se levantado nenhum visitante. Quem sabe você está aqui, já vem a alguns cultos, mas nunca decidiu entregar sua vida para Cristo. Ou quem sabe você está aqui e está afastado dos caminhos do Senhor. Ei, só Jesus salva. Foi Jesus que providenciou toda a proteção para a vida de Moisés. Ele está aqui, meu irmão, de braços abertos. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você está aqui afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou a sua vida para Cristo, quiser fazer isso hoje, em nome de Jesus, sai do teu lugar agora e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Cadê você? Você que está afastado, você que se afastou, a circunstância não importa, você se afastou, o que importa é que Jesus está aqui de braços abertos, e é Ele quem está te dando essa oportunidade, é Ele quem está fazendo esse convite. Então, em nome de Jesus, se você está aqui nessa noite, afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, ainda não entregou a sua vida para Cristo, quiser fazer isso agora, peça licença aí de onde você está e vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Pode sair, seja corajoso, seja corajosa. Deus nunca vai desamparar um corajoso, Deus nunca vai desamparar uma corajosa. Sai do seu lugar agora, tenha coragem, seja audacioso, seja audaciosa, é Deus quem está te chamando. Jesus está aqui de braços abertos, meu irmão. Ele está aqui para te receber. Vem, meu irmão. Vem, minha irmã. Pastor, mas por que eu tenho que ir aí na frente? Jesus diz isso: todos os que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. É uma promessa. Quando nós confessamos a Ele, publicamente Ele nos confessa. Mas também existe uma sentença. Que sentença é essa? Jesus também declara: todos os que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Hoje você vai escolher o quê? Confessar ou negar? Está em suas mãos. A oportunidade está diante de você. O meu conselho é esse: em nome de Jesus, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. E eu quero declarar pelo poder e autoridade do nome de Jesus, você está livre para tomar essa decisão, livre de qualquer pensamento contrário, livre de qualquer força que esteja te prendendo aí no seu lugar. Você está livre pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Agora é com você, meu irmão. Agora é com você, minha irmã. Você vem hoje? Você quer entregar a sua vida para Cristo? Você quer voltar aos caminhos do Senhor hoje? Quer se reconciliar com Ele hoje? Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Eu vou entregar o microfone ao pastor Obed. E eu só posso te dar um conselho: não perca essa oportunidade, porque ela pode ser a última na sua vida. Jesus está perto de voltar. Ele pode voltar a qualquer momento. A trombeta vai tocar. Em nome de Jesus, receba essa oração, entregue a sua vida a Cristo, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Receba Jesus como Salvador, se reconcilie com Ele nessa noite. Esse é o meu conselho. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Você foi abençoado nessa noite? Eu creio que alguns